Pânico total em Brasília. Você percebeu que nas últimas semanas o Bolsonaro, ele submergiu? Ele não dá mais entrevista, ele não fala, ele não faz post sobre nada nas redes sociais. As poucas publicações que ele faz são de feitos do governo dele, e muitos deles são feitos que não eram do governo dele, ele distorce assim para parecer que é dele. Mas cadê o Bolsonaro? Não, submergiu. Isso é pânico. Ele sabe que vai preso, ele já foi avisado por mais de uma pessoa que ele será preso, e essa semana tivemos 2 reuniões do Lula com o Alexandre de Moraes. A primeira foi na quarta-feira. Vamos lembrar, o Alexandre de Moraes estava tentando se reunir com o Lula faz 4 meses. O Alexandre de Moraes reclamou publicamente, na frente de ministros do STF, do TSE, do STJ e de advogados muito influentes de Brasília, que é impossível para um ser humano conversar com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tentou por vários meios falar com o Lula e não conseguia. Aí teve que sair nas notícias, eu falei aqui, muita coisa para ir, finalmente, a assessoria do Lula achar um espaço na agenda para o Alexandre de Moraes. Aí você vê, pô, tá ruim aí a parte da articulação política, hein? Pois bem, o Lula se reuniu com o Alexandre na quarta-feira. Na sexta, o Lula organizou um churrasco. Eu lembro que eu era adolescente na época, mas no primeiro governo Lula, no segundo também, mas principalmente no primeiro que eu era adolescente, a mídia adorava fazer um escândalo com isso, o Lula dava muitos churrascos na sexta-feira ou no sábado e domingo. E aí ele convida parlamentares, ministros, tudo mais, aí faz articulação. Tá todo mundo num churrasco. Num churrasco você faz ali, todo mundo conversa. Pois bem, Lula fez um churrasco na sexta-feira, o primeiro dele agora no governo. Aí ele convidou vários ministros do governo dele, muitos parlamentares, e foram 2 ministros do STF. Foi o Lewandowski, que é ex-ministro, foi o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Você deve estar pensando, Thiago, qual foi o cardápio, qual foi o prato principal desse churrasco? Adivinha? Bolsonaro. Bolsonaro é o prato principal do churrasco. Pois bem, a situação do Bolsonaro está piorando muito, porque o Bolsonaro foi condenado ontem, ele foi condenado em segunda instância, por ataques a jornalistas. Então a situação do Bolsonaro está piorando muito, porque o Alexandre de Moraes, quando ele pegar o Bolsonaro, ele já pode falar, veja, não sou só eu. O cara é condenado em segunda instância também, não por um juiz, mas segunda instância são 3 desembargadores, por unanimidade ele foi condenado. Então veja, o cara é realmente não apenas criminoso, mas reincidente em muitos crimes. Pois bem, na quarta-feira, a reunião do Lula com o Alexandre de Moraes foi lá no Palácio do Planalto, e o que discutiram? Discutiram sobre novos ministros do TSE, e sobre como que vai ser o futuro do Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, 2 ministros bolsonaristas saíram do TSE, o Carlos Horvat. Carlos Horvat, ele é um ministro que tem provas de que ele se reuniu fora da agenda com o Bolsonaro e que o tenente-coronel Cid mandou buscá-lo onde quer que ele estivesse para se encontrar com o Bolsonaro. Logo depois ele começou a dar todas as decisões dele a favor sempre do Bolsonaro. Veja, de bolsonaristas não, de Jair Bolsonaro e familiares sim, Carlos Horvat. Ele sai de saída do TSE, coincidentemente, um dia depois do tenente-coronel Cid ser preso, ele falou que não quer ser reconduzido ao cargo do TSE, que ele não quer mais ser juiz. Nossa, imagina o nível do desespero do cara para falar que não quer mais ficar no Tribunal Superior Eleitoral. Você deve estar sabendo, assim como eu sei, de todas as mordomias que juízes têm no Brasil. É só no Brasil, viu, esse tipo de mordomia. Em cortes superiores são muito mais mordomia, os salários muito mais altos, tudo muito mais alto. Para o cara desistir disso, olha, é porque tem coisa aí. Pois bem, ele desistiu. E um outro ministro que é bolsonarista também está saindo. Então, o Lula tinha aí a prerrogativa de indicar 2 ministros. Então, conversou com Alexandre de Moraes. O Lula falou que se reuniria com Alexandre de Moraes com uma condição, que não se falasse na escolha dele para o STF. A escolha do Lula é o Zanin, tá? Ele já até falou publicamente numa entrevista ao 247, mas ele ainda não indicou oficialmente, porque ele está esperando alguma votação importante no Senado. Vai ter na semana que vem a votação do marco fiscal, ou do arcabouço fiscal. Dependendo do resultado, a indicação do Zanin já deve sair no dia seguinte ou alguns dias depois. E aí, teremos Zanin no STF. Então, com essa condição, se reuniu com o Alexandre. Ok. O Alexandre de Moraes falou para o Lula, Lula, você tem aí 4 nomes que você pode indicar para o TSE. Os nomes foram indicados pelo Gilmar Mendes, pelo Alexandre de Moraes, pela Rosa Weber e pela Carmen Lúcia. Aí eu pergunto para você, se você comenta, eu quero ver o seu comentário, e se você pudesse escolher 2 ministros para o TSE hoje, e você soubesse como a indicação foi feita pelo Alexandre de Moraes, outra foi feita pelo Gilmar Mendes, outra pela Carmen Lúcia e outra pela Rosa Weber, quais você escolheria? De 2. Quais deles?
Pois bem, o Lula escolheu os indicados pelo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Um deles tinha até conexões com o Bolsonaro, mas ele é muito mais amigo do Alexandre de Moraes, ou seja, cara que não está com o Bolsonaro. A Carmen Lúcia e a Rosa Weber indicaram duas mulheres. Eu vou falar. A imprensa começou a criticar o Lula. Eu vi gente da esquerda, tem uma esquerda antipetista que adora criticar o Lula por qualquer coisinha. Aí fala, nossa, o Lula tinha duas mulheres e dois homens, ele deixou as mulheres de lado para escolher dois homens. Olha, depois de tudo que a Carmen Lúcia e a Rosa Weber fizeram, olha, elas podiam indicar o Buda, o Papa. Eu não colocaria no TSE, não colocaria. Colocaria o do Gilmar e o do Alexandre, assim como fez o Lula. Pois bem, mas para a imprensa não, o que importa é representatividade. Não importa quão ruim seja a representatividade no caso. Eu vou te dar um exemplo de representatividade. Imagina se alguém fala, não, por que eu não coloco um indígena no STF? Pô, coloca o Mourão é indígena. Veja, isso é representatividade, segundo parte da esquerda e segundo parte da imprensa. O Lula tem que colocar gente que ele confia. É isso. O Bolsonaro não dava ponto sem nó. Você viu que o Bolsonaro não fazia indicação errada. O Lula fez muita indicação errada nos dois governos dele. A Dilma conseguiu pegar o que estava ruim e piorar 100 vezes. Agora o Lula aprendeu a lição. Então ele está colocando gente de confiança aí nos cargos principais. Tá. O que acontece? Com a nova composição do TSE, já tem um placar aí de 6-1 folgado para inelegibilidade do Bolsonaro e para cassação de todos os parlamentares bolsonaristas. Todos que cometeram crime, quem não cometeu crime não será cassado. Todos os que cometeram crimes serão punidos com cassação. A cassação é a punição maior que muitos vão sofrer, outros vão sofrer punições talvez menores, quem cometeu crime pequeno. Mas os principais, Carla, Nicolas, esses aí, é cassação e prisão, viu? Pois bem, enquanto isso tudo acontecia, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Bolsonaro por ataques aos jornalistas. Não sei se você lembra, eu tentei achar o vídeo. Como eu tentei achar esse vídeo? Eu fiquei 1 hora tentando achar o vídeo de um dia em 2021 em que o Bolsonaro, um repórter fez uma pergunta para ele e o Bolsonaro fechou a mão e falou, eu queria dar um murro na sua cara. Tá lembrado disso? Ou lembrada? Pois bem. Naquele dia, a Associação de Jornalistas entrou com um processo contra o Bolsonaro, porque não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ataque dele a jornalistas. E ameaçar dar um murro na cara de jornalista é demais, né? Pois bem, eis que o Bolsonaro foi condenado em primeira instância e agora a condenação dele por unanimidade em segunda instância. Isso já abre caminho, ele foi condenado à indenização e tem processo criminal também contra ele. Mas isso já abre caminho para o Alexandre de Moraes, quando ele for para cima do Bolsonaro, que vai demorar bem pouco, viu? A parte da imprensa, tudo mais, não vai poder falar, nossa, mas esse cara está perseguindo o Bolsonaro, que é isso que o bolsonarismo quer colar, né? Não vai acontecer. Por quê? Porque, o cara foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância por unanimidade, agora tem várias investigações contra ele, são vários vídeos como prova contra ele, e aí o Alexandre de Moraes pode ir para cima. Então, logo depois dessa reunião com o Alexandre de Moraes, em que o Lula decidiu ali quais ministros do TSE ele iria indicar, e os dois que ele indicou tinham o apoio do Alexandre de Moraes. Um foi indicado pelo Gilmar, mas tinha apoio do Alexandre de Moraes. 2 dias depois, o Lula faz um churrasco. Não sei se a ideia do churrasco foi dada por ele na reunião com o Alexandre, pelo Alexandre na reunião com ele, mas, coincidência ou não, 2 dias depois o Lula fez um churrasco. Nesse churrasco, o Lula prometeu aos aliados que ele vai voltar a articular. O que está todo mundo reclamando, inclusive no Congresso Nacional, é o seguinte, nos 2 governos Lula, o Lula fazia articulação diretamente muitas vezes. Ele tinha lá o Zé Dirceu como articulador. O Zé Dirceu era o melhor articulador de todos. O Zé Dirceu tirava leite de pedra. Mas, até por isso que a Globo, quando foi mirar alguém, mirou direto no Zé Dirceu, percebeu? A imprensa fez de um jeito, tantas fake news contra o Zé Dirceu, tantas acusações sem provas, tudo mais, que hoje, se o Zé Dirceu concorresse a deputado, se elegeria, mas se ele concorresse a um cargo eletivo maior, não conseguiria, porque a rejeição ao nome dele ficou muito grande por conta dos ataques sofridos pela imprensa. Lembrando, essa semana, o senhor Dias Toffoli, indicado pelo Lula ao STF, admitiu ao vivo na TV Justiça que ele condenou o José Genuíno, deputado do PT e tudo mais, sabendo que ele era inocente. Agora imagina, quantas pessoas o STF não condenou à prisão, petistas, sabendo que eram inocentes? O Zé Dirceu é um deles. A Rosa Weber admitiu na condenação, essa Rosa Weber aí que a grande mídia queria que o Lula escolhesse a indicada dela para o TSE. Imagina o tamanho do tiro no pé que seria, né? Ela admitiu, eu nunca vou esquecer dessa frase, ela falou, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. Ou seja, não tenho prova, mas dane-se, eu posso. É isso.
Quer dizer, ela admitiu na condenação mesmo. Lembrando tudo isso articulado pelo Joaquim Barbosa, o primeiro ministro negro do STF, viu aí a representatividade? Pois bem, e aí o que acontece? Representatividade tem que ser com gente de confiança, não adianta colocar inimigo lá, que é o que a mídia quer, que o Lula coloque vários inimigos, para ele ficar sempre enquadrado assim, com um negócio no pescoço. Pois bem, aí o que aconteceu? O Lula fez esse churrasco na sexta-feira, e assim, não vazou muita coisa ainda do churrasco, já vai começar a vazar, viu? Quando tem reunião com muita gente, começa sempre a vazar. Tá, ainda não vazou muita coisa, mas o que sabe é o seguinte, muita gente lá estava falando sobre quando será que o Bolsonaro será preso? Quando será? Será que vai ser amanhã? Depois? Daqui uma semana? Daqui duas? O que ficou se sabendo, assim, probabilidade, até porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator do caso, ele não pode ficar falando do caso, não pode abrir coisa de investigação e muito menos ficar falando de decisão que ele vai tomar depois. Mas, nas entrelinhas, o que foi dito é o seguinte, parecido com o que foi dito mais ou menos umas 2 semanas atrás, que é, primeiro vão pegar os bolsonaristas, todo mundo que participou aí do dia 8 de janeiro. Os deputados bolsonaristas serão caçados, depois serão presos, por isso que a Carla Zambelli está chorando tanto. Tá chorando, porque ela vai ser a primeira a ser caçada. Primeira é Carla Zambelli, viu? Tem fila aí. Primeira da fila, Carla. Eles sendo caçados, aí já abre caminho para prisão. No meio disso tudo, vai o Bolsonaro, ou logo depois deles. Não se sabe ainda se no meio ou depois, vai depender, obviamente, das investigações da Polícia Federal. Mas muitos deputados que cometeram crimes até ano passado, retrasado, assim que caçados, serão presos. Vou te dar um exemplo, o Daniel Silveira, ele perdeu, o mandato dele acabou no dia 31 de janeiro, à meia-noite. Dia 1º de fevereiro, às 5h50 da manhã, a Polícia Federal, toque, na porta dele. Quer dizer, o Daniel Silveira, quando ele ficou sem mandato, ele não ficou 6 horas solto. Nem 6 horas. 5 horas e 50 minutos foi o que durou a liberdade do Daniel Silveira sem foro privilegiado. Quanto você acha que vai durar a liberdade da Carla Zambelli? Eu vou falar o seguinte, se o TSE confirmar a cassação dela num dia, vamos supor, meio-dia, 1h30 da tarde já tá a Polícia Federal lá na porta dela. No máximo, a coisa vai ser rápida. No caso do Bolsonaro, pode demorar um pouquinho mais, mas olha, por tudo que se fala em Brasília, eu vou te dizer uma coisa. A chance do Bolsonaro não ser preso hoje é zero. Zero. Não tem chance do Bolsonaro não ser preso. Eu vejo até alguns articulistas da imprensa, são poucos, mas ainda tem alguns que você vê que tem ainda alguma ligação com o Bolsonaro, que ainda falam, olha, sabe-se que o Bolsonaro vai ficar inelegível, de prisão ainda não se sabe muito, tal. Até antes do dia 8, não falavam nem de inelegibilidade, falavam que isso não se sabe, e que prisão não, esses jornalistas aí. Depois do dia 8 de janeiro, se calaram um pouquinho, depois de algumas semanas começaram a falar, Bolsonaro é inelegível sim, preso ainda não tem elementos, não acreditam em prisão do Bolsonaro, aliados não acreditam em prisão, no STF não acreditam em prisão do Bolsonaro. É claro, eles são jornalistas amigos do Cássio Nunes e do André Mendonça. Como são dois, eles colocam a fonte ministros do STF, aí você pensa que são vários, são os dois bolsonaristas, a fonte desses jornalistas aí. Pois bem, não acreditam em prisão? Hoje não. Hoje todos acreditam em prisão do Bolsonaro. O que se fala é o seguinte, olha, foram já apresentados vários elementos para processos em que, se for tudo provado, ele será condenado. Mas para uma prisão preventiva agora, tem que aparecer um negócio assim. Porém, eu vou te falar, a Polícia Federal sabe de muita coisa que a gente não sabe. Mas muita coisa mesmo. E isso começou a vazar pouco a pouco. Você vê que tem vazamentos aí contra Michele, contra Eduardo Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, contra aliados do Bolsonaro, saindo o quê? 2, 3 vezes por semana? Praticamente dia sim, dia não, vaza alguma coisa bomba contra eles. Vazou ontem contra o Eduardo Bolsonaro, vazou 2 dias atrás, 3 dias atrás contra a Michele, no começo da semana contra a Michele também, você vê que a coisa tá piorando para eles. Ok. No momento certo, vai começar a aparecer crimes do Jair, coisa ligada diretamente ao Jair. O Bolsonaro, ele era a pessoa mais cuidadosa no entorno dele, muito mais até do que a Michele e do que outros. Ele fazia de tudo para não ser pego. Porém, o problema do Bolsonaro é que não adianta o cara fazer de tudo para não ser pego e o ajudante de ordens dele deixar gravada todas as mensagens de 2 anos de mensagens na nuvem.
Pra quem não sabe, na nuvem fica num servidor. No caso, num servidor da Apple, porque ele tem um iPhone. E aí, quando a Polícia Federal entra no celular dele, pega todas as mensagens. Mas tem que ser muito burro. Então, prepara, viu? Elementos para prender o Bolsonaro, segundo alguns aí dizem, já tem. Não foram apresentados. É por isso que você vê ministros assim, em matéria falando, ó, não tem elemento ainda para uma prisão agora. Para condenações e tudo mais, aí sim, prisão sim. A prisão agora preventiva, peraí, o que vai aparecer aí? Tem que aparecer alguma coisa. A Polícia Federal já tem. Vai aparecer, vai ser divulgado na hora certa. Então vai preparando aí, ó. Vai preparando, tô aqui ó, com uma gelada aqui, ó, já preparando pro dia D e pra hora H, que é o dia que a gente vai comemorar muito a prisão do bandido maior dessa nação. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal pra gente comemorar juntos, viu? Falou!